acabou de subir pra lá. Ele subiu pra cá ou pra cima aqui, ó? Ele tá por trás da casa, amor. Por lá? É. Então, se vocês verem aqui o movimento, é... Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Tô me engasgando, gente, porque a gente acabou de tomar um susto, né? Inclusive, se vocês verem algum vulto aqui, é um homem que tá aqui, tá? Ele tá mexendo com as abelhas aí. Então, não é espírito, ele tá mexendo. Acabou de subir pra lá. Ele subiu pra cá ou pra cima aqui, ó? Ele tá por trás da casa, amor. Por lá? É. Então, se vocês verem aqui o movimento, o que aconteceu com a gente? Nós acabamos de chegar, encostamos o carro ali, né? Viemos aqui para investigação, inclusive tem uma casa aqui, ó, tá tomada ali pelo matagal. E eu tô ainda eufórica, tô engasgando, porque a gente encostou o carro e na hora que nós encostamos o carro e o Theo desceu, que eu fui para descer, que eu abri o carro, este homem que tá ali tava com a espingarda e apontou para mim. Apontou para mim e já gritou, né? Com o Theo, e o Theo já perguntou o que ele estava fazendo. Nós achou que era um assalto, né, amor? Porque assim, a gente tem os aparelhos, né, gente, que a gente carrega, que não é barato. E na hora eu já imaginei que era um assalto. Não saiu voz, eu fiquei paralisada. O Theo, sim, o Theo já perguntou para ele o que ele queria, né, e eu já não sabia o que falar. E ele disse assim: qual a intenção de vocês aqui? Eu falei: ué, nós estamos aqui porque a gente veio para uma investigação. Aí ele falou assim: investigação? Mas e com essas roupas? Aí eu falei para ele que que a gente tem canal, né? E ele disse assim que ele tá sondando porque ele tem várias caixas de abelha. Inclusive ele falou que aqui não tem, nós podíamos descer. Ali tem, ó, tem uma lá em cima, eu tô vendo. Dentro dessa casa tá cheio, tá? Porque não tem mais teto, não tem nada, tomada pelo matagal. E ele tá com as caixas de abelha. A gente não sabia que tinha abelha aqui, que a gente sabe dessa investigação que era pra gente vir já há muito tempo, gente. E aí fiquei nervosa, porque o susto que eu levei, fiquei muito nervosa. E ele disse que ele estava sondando porque tem pessoas roubando a abelha dele. Diz que estão vindo aqui de noite, parece que ele falou que parece que eles encapotam ela todinha com encerado, com encerado, né? E aí amarra e leva, porque elas já estão tudo quietinha, né? Ele tava roubando mel, né? Mas eles estão levando uma colmeia mesmo. Eles estão levando as colmeias. Na hora que ele falou também, eu pensei que era o mel, né? Ainda falei para ele: pode olhar se a gente tem roupa aqui de tirar. De apicultor, né? De apicultor aqui, nós não temos. Aí ele falou: não, eu tô entendendo agora. Mas eu falei: nossa, mas você assustou nós. Ele falou assim: ó, eu não aguento mais. Já sondei, não peguei, e agora mais 2 caixas de abelha minha foi embora. E eu cuido, então tem trabalho, tem tudo, né? A pessoa vem e leva. E ele disse que não pode punhar perto da casa dele. Ele deixa aqui, porque é uma área aqui, não é dele aqui. É uma área aqui que é do governo, isso aqui, né, amor? Porque ficou uma reserva. Ficou uma reserva aqui. Ele falou: então eu crio as abelhas ali, mas porque perto da minha casa eu não posso colocar, porque elas é perigoso, né? Para baixo tem um rio ali, né? Um lago. Dele tem um rio aqui embaixo. Inclusive dá para ouvir, né, amor? Acho que não pega o microfone, mas dá para ouvir lá a água. E eu tô contando para vocês porque assim a gente ficou muito nervosa. E a gente assustou, né? A gente assustou. Aí eu falei pro Theo: a gente acaba ficando assim desanimado, porque, gente, eu e o Theo nós temos passado umas coisas agora, porque recentemente foi a polícia, né? Mas graças a Deus que era a polícia. Só que hoje eu achei que era um assalto. A minha cabeça tá doendo, tá assim, ó, tá latejando, porque depois que a gente assusta, aí não tem jeito mais, né? Por mais que ele falou, explicou o que aconteceu, mas ele tava brabo no começo, tá? Porque quando o Theo gritou com ele, falando pra ele o que ele queria... Eu falei: baixa a arma, né? O que você quer? Baixa a arma. E nós não é bandido. E ele disse que ele também não era bandido. Ele falou: também não sou bandido, gritou com o Theo.
Ué, então o que está acontecendo? Aí foi que ele explicou o que estava acontecendo. E nós explicamos que a gente só quer fazer o nosso trabalho. Ele falou que tudo bem. E ele falou para nós assim, não vai passar o lugar aqui para os outros, né? Falando que aqui tem as abelhas. Eu falei, jamais, todo lugar que nós vamos, se você quiser assistir meus vídeos, eu nunca falo o local, já para não ter problema. Então, se você pegar um vídeo meu e assistir, você vai ver que eu não falo. Aí, então, tudo bem. E aí deixou a gente entrar. Mas aí até então, tô com dor de cabeça, tô com o coração disparado, mas tudo bem. Mas vamos fazer a investigação. Ah, e eu falei que nós ia fazer a investigação aqui. Ele falou assim, mas a casa é assombrada. Eu falei para ele, por isso que a gente está aqui. Porque a gente sabe do relato, perguntei para ele se ele sabia, ele falou, sei, todo mundo aqui sabe. E ele disse que sabe, falou assim, mas a casa é assombrada. Eu falei, você não tem medo? Ele falou, não tenho medo de assombração. Eu tenho medo dos vivos, mas de assombração não tem medo não. Falou bem assim comigo, hein? Eu falei, nossa. Então vamos, deixa eu passar para vocês o que aconteceu aqui para a gente conseguir fazer essa investigação antes de escurecer, né, irmão? Então se vocês verem alguém andando aí, não é espírito, tá? Relataram para nós que aqui, que nem ele falou, ele tá ali, eu tô escutando ele andando, que nem ele falou, relataram para nós que aqui morava uma mulher e o sítio aqui era dela, era um sítio aqui, gente, agora virou tudo reserva, mas era um sítio aqui antigamente. Faz bem tempo, porque dá para ver como que tá a situação da casa, né? E essa mulher, ela tinha 2 filhos, ela era viúva, e ela tinha 2 filhos, e ela era uma mulher nova ainda, né? E ela começou a namorar um fazendeiro, né? Um homem bem rico. Ela começou a namorar esse homem, ele já era um homem de idade, ele tinha mais de 70 anos e ela era nova ainda. Você tá olhando, amor? É o homem tá ali? Eu tô olhando se ele tá ali. Ele tá aqui, ó, eu tô escutando andando ali, ó, ele tá ali em cima, ó. Tá aqui pra cima. E ela começou a se relacionar com esse fazendeiro, só que ele era casado. E todo mundo sabia que ele era casado. Mas ele começou a vir aqui e começou a investir no sítio dela. Tá? Porque ela tinha o sítio, ela era viúva, mas ela não tinha condições de manter o sítio. Ela tinha vontade de vender. E ele disse, não vai vender não. Você pode ficar com o seu sítio que eu vou mandar limpar isso aí, vou mandar fazer a colheita do café, vou arrumar tudo para você. E ele era um homem apaixonado por ela, dava de tudo para ela, colocava os peão para trabalhar aqui, estava tomando conta de tudo. E ele fazia qualquer coisa por ela. Ele ia para a cidade, fazia compra, trazia para ela, né? Quando ele chegava aqui que não tinha compra, ele fazia compra e trazia para ela. E ela mesma falava, né, para as vizinhas que ele era um homem muito bom para ela, muito bom. E que ele era um homem apaixonado por ela, mas ela não era apaixonada por ele. Ela acabou ficando com ele porque ela achou um jeito de ter alguém para cuidar dela, porque ele cuidava dela, né? Ele deu até um carro para ela, para quando ela fosse para a cidade, ela ter um carro, porque ela não tinha carro, né? O marido dela tinha só esse sítio e ele veio a falecer, a gente não sabe do que o marido dela faleceu. E ele deu um carro para ela, ele arrumou o sítio, sabe, deixou tudo aqui, disse que era a coisa mais linda a casa aqui, em volta aqui, limpou tudo, arrumou tudo, mas o sítio era dela, mas ela não tinha condições, ele arrumou tudo. E ele, que nem eu falei, ele, se alguém falasse mal dela, Deus o livre. Ele estava ali pronto para defender ela. Só que ela sabia que ele era casado, só não morava aqui na cidade, aqui perto. Né? Ela conheceu ele num evento que teve de festa na cidade, e ele estava sem a esposa, estava solteiro, conheceu ela e se apaixonou por ela, começou a ficar junto, veio aqui na casa dela e foi assim que eles começaram aí um relacionamento sério. Só que ele não morava aqui na cidade, ele viajava, né? Ele tinha que ir embora para casa dele, então ele ficava, às vezes vinha, ficava um dia, não podia ficar mais que um dia, que dormia uma noite e ia embora, né? Acho que ele falava para a mulher dele que ele estava viajando a negócios. Como ele era um homem muito rico, né? Ele era fazendeiro, tinha fazenda, mas ele não morava na fazenda dele, ele morava na cidade, num casarão na cidade. Os filhos dele, tudo estudado, né? Tudo fez faculdade, e ele falou também que ia fazer a faculdade dos filhos dela. E ela ficou assim, muito feliz com isso, porque é o que ela queria, né? Também sair daqui um dia e morar também na cidade.
Até que alguém chegou para ele e falou para ele assim, ó, eu vou contar algo para você, só que você tem que ficar entre nós, né? O que eu vou contar para você vai ser muito triste para você. Se você não acreditar, você vai lá e sonda. Mas ela está ficando com outra pessoa, tá? Que é vizinho dela lá de sítio. Então, eu sei até o nome, né, do homem, não vou pronunciar aqui, né, aonde ela estava estava se encontrando com esse homem, né, e daí esse homem começou até a vir na casa dela. O povo ficou sabendo, mas não falava nada para ele, só que um vizinho aqui do sítio que sabia, foi até ele na cidade, encontrou ele na cidade, a hora que encontrou ele na cidade, falou, preciso contar uma coisa para você, nunca tive oportunidade, mas hoje estou vendo que você é na cidade, ele veio, né, de viagem, passou na cidade para comprar umas coisas para trazer, e encontrou ele, falou assim, olha, ela tá fazendo você de bobo, ela tá se relacionando com outro homem, tá te traindo. Aí quando ele vinha, ele não marcava o dia, né, e não tinha como, aqui naquele tempo não tinha telefone, celular, né, então ele chegava de surpresa. Só que quando ele chegava, né, ela via ele chegando na porteira. Toda vez que ele chegava, tinha que parar na porteira para abrir. Então, nesse momento, se o homem tivesse aqui, ele saía. E o povo tudo sabia disso. Aí ele pegou, deixou o carro lá em cima e desceu de a pé, no meio do cafezal, né, porque ali para cima era tudo café, e atravessou por dentro. E quando chegou quietinho aqui, ela estava sentada no sofá e o homem estava deitado no colo dela. De boa ali. E os meninos dela não estavam, né? Eu não sei onde que estavam, sei que eles não estavam em casa. E ela, porque ele passou para nós tudo isso, gente, mas não falou assim, com detalhes, né? Mas sim. E ele, quando viu aquilo, ele não enxergava nada na frente dele. E ele, naquele momento, ele se estremeceu com aquilo ali. Então ele estava, né, na cintura, para vocês entenderem. E nesse momento, quando ele viu ele deitado, ele ficou olhando por um tempo e o homem que estava no colo dela abraçou ela e beijou ela. Aí ele abriu a porta de uma vez. O homem pulou do sofá e quando viu ele de pé na porta, ele se jogou pela janela. Se jogou. A janela estava aberta, né, da sala, ele se jogou pela janela e ela começou a pedir perdão para ele. Ele pegou, tirou da cintura e, infelizmente, acabou com ela, né? Não posso falar outras palavras, mas acabou com ela ali mesmo. Deixou ela no chão, voltou de a pé para pegar o carro dele. E subiu, porque assim, daqui na cidade dá mais ou menos uns 18 quilômetros. Acho que foi 18, né, que o cara falou para nós, amor. Nós perguntou para ele, nós veio, mas nós não contou, né, daí ele, uns 18 quilômetros. Mas ele tinha falado que dá uns 18 quilômetros, é. E ele, antes de chegar na cidade, ele parou, porque ele não sabe que as pessoas iam saber que é ele. Eu não sei o que ele pensou naquela hora. Mas ele parou no meio do caminho, arrancou e mirou na cabeça dele e infelizmente também acabou ali. Acabou tudo ali. E ele, antes de fazer tudo isso, de acabar com a vida dele, ele pegou uma caneta e um papel e escreveu pedindo perdão para a esposa que perdoasse ele, porque ele estava cego de amor por essa mulher. E como ele ia ter que falar para ela isso, ele não tinha coragem de falar, então ele achou melhor fazer isso, porque um vizinho contou que eles estavam ficando juntos, e ele falou, e eu cheguei e vi os dois deitados no sofá. E contou ali o que ele tinha visto, o que aconteceu, pedindo perdão para a esposa, para perdoar ele, porque ele não tinha culpa de se apaixonar, estar apaixonado por essa mulher, porque ele estava cego, ele não conseguia enxergar mais nada. Então, para que viver? Ele escreveu numa folha e deixou no banco do carro e saiu fora do carro e falou assim, eu vou sair fora do carro para não sujar o carro, tá? Escreveu tudo isso aí, para não sujar o carro, porque o carro vai ficar para a esposa, né? Então ele achou melhor não fazer isso. Saiu para fora e fez isso.
e acabou com a vida dele. E eles falam aqui que a casa é assombrada, que essa mulher aparece aqui, como foi confirmado também para o homem que parou a gente ali. Então a gente está aqui para ajudar. Vamos passar o K2 dando presença, nós já inicia aqui o Spirit Box, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vou deixar aqui também a minha caixa postal, tá bom, gente? As pessoas estão pedindo, então estou deixando aqui a minha caixa postal. Sempre deixo na descrição do vídeo, mas muita gente não sabe, por isso que estão pedindo, então deixando aqui, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Vamos ligar o K2 e vamos, gente, foi lá dentro da casa, mas a gente não vai lá por causa das abelhas. O homem já avisou nós, né, amor? Não tem como, né? Deus o livre. Eu falei pra ele que eu tenho alergia. Deus o livre guarde. Tem presença de espírito? Se tiver presença, pode se aproximar? Eu vou entender que você quer ajuda, né? Deu sinal. Tem presença, gente. Então, vamos pegar os aparelhos e já vamos iniciar. Vamos pegar os aparelhos, então vamos começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim, é voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Marta. Marta. É Marta seu nome? Parece que é Marta. Ô Marta, gostaria muito de saber se você é o espírito de uma mulher que infelizmente um homem provocou o desencarne aqui nessa casa. Você era dona desse sítio. Se for o seu espírito dessa mulher. Ela mesma. Ô Marta, a gente ficou sabendo de todo o relato que aconteceu aqui, vou confirmar com você, vou fazer umas perguntas que faz parte da nossa investigação, tá? Mas a gente tá aqui mesmo é para ajudar você, né? Você tá aqui por algum motivo, eu não sei quanto tempo que o seu espírito tá aqui, a gente não ficou sabendo o ano, a gente sabe dos relatos, mas não sei o ano. Você sabe o ano? Você consegue lembrar? Não sei. Ah, tá. Ah, não sabe. Então, falaram mais ou menos 30 anos, a gente não tem certeza se é menos ou mais, mas mais ou menos que uns 30 anos. Então deve ter acontecido aí em 1990 e pouco, né? Eu acho que é isso. Mas nós não sabemos se é isso mesmo, tá? Mas o importante é ajudar o espírito, né? Então é isso, para isso que nós estamos aqui. E gostaria muito de saber, como você disse, né, que é você, então realmente foi esse homem que provocou o seu desencarne. Esse homem, ele era seu amante? Era. Então é ele mesmo. Ele relatou antes dele, sabe o que ele fez quando saiu daqui? Ele também provocou o desencarne dele. E ele contou, pegou uma folha e escreveu tudo que havia acontecido, relatando, né, que pedindo perdão para a esposa dele. Você sabia que ele era casado? Ah,
Então, é o que falaram para nós, que você sabia, né? E diz que, então, ele relatou o que aconteceu aqui, que chegou aqui e você estava com outro homem deitada no sofá. É verdade isso? É, entendi. Esse homem que você estava com ele, você amava ele? Não. E por que você estava com ele? Sei lá. E você amava esse senhor que era seu amante? Não. Você não amava ninguém. Isso. Então você acabou perdendo a vida por um motivo que você, por um homem que você nem amava. Então, desculpa, fiquei meio. Eu achei que você ia falar que amava ele, né? Por isso que aconteceu tudo isso. Ele se sentiu traído, amargurado, e eu acho que ele não fez aqui na hora, que não teve coragem, mas no meio do caminho ele viu que a esposa ia saber, todo mundo sabia que era ele que fez isso, né? E ele resolveu contar a verdade, né? Porque você disse que foi verdade, então o que ele escreveu é verdade. Acho que ele já ia, né, se despedir da vida, não tinha motivo para ele mentir, né? E eu agora fiquei bastante chocada, porque eu achei que você estava com esse outro, você estava, né? Também não vou ficar fazendo tanta pergunta, né? Já disse que não amava ele, pronto. E seus filhos? Eu não fiquei sabendo, ninguém falou para nós depois, só sei que seus filhos não estavam em casa. Realmente seus filhos não estavam em casa? Não, não estava em casa. Ainda bem, né, para não ver isso aí. Porque agora ficaram sem o pai e sem a mãe. A gente não sabe o que aconteceu, porque se tem por volta de 30 anos, né, eles têm mais de 30 anos. E eu sinto muito, viu, Marta, pelo que aconteceu com você. E você sabia de tudo, né, que ele era casado. Eu sinto muito. Eu ia fazer outra pergunta, mas acho melhor não fazer, tá, gente? Porque às vezes eu acho que eu sou um pouco mais curiosa do que é necessário, né, de perguntar. Não vou, ia fazer uma pergunta aqui, mas não vou fazer, não. O importante é ajudar você, né? E você se arrepende de ter feito isso com ele? Sim. Está arrependida, né? Ficar aqui também sofrendo, o arrependimento vem, né? E você, por um acaso, vou fazer uma pergunta aqui. Por um acaso, em algum momento você pensou na esposa dele, assim, que a esposa dele estava sendo traída, que não era justo? Você chegou a pensar nisso? Sim. Você pensou nisso. E por que motivo, então, continuou com ele se você não amava ele e sabendo que a esposa, né, ia sofrer quando ficasse sabendo disso? O que você, assim... Por que você estava com ele? Dinheiro. Entendi. Mas você viu que você fez errado, né? Assim, porque não estou julgando você. Isso aqui é um aprendizado para nós. Mas entender que estava errada porque nem amava ele, né? Era só pelo dinheiro mesmo, e coitada da esposa. Diz que sofreu muito quando ficou sabendo que ela nunca desconfiava
que o marido ia fazer isso com ela. Então, sim. Então você sabe que eu tô certa, né? Olha, você quer pedir perdão? Gente, tem uma fumaça aqui, eu já expliquei, tá? É uns palitinhos que a gente coloca pra queimar, porque os pernilongos não deixam a gente em paz, não. Isso, pra Deus, que é muito importante. Não entendi. Ah, filhos. Ah, os seus filhos, né? Agora entendi. Tá certo. E também perdoar o que ele fez com você. Você perdoa? E a gente fica muito feliz, tá? De poder te ajudar. Né? Você vai para tratamento e nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que sacia a nossa sede. E a vela é luz para você que está na escuridão. Você consegue ver a luz do anjo, a mentora que está ao nosso lado? E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue seu caminho. Não. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Marta. Falei sobre a fumaça aí, gente, porque tem comentário, vou estar falando sobre isso nos meus vídeos, porque comentário perguntando se o Theo fuma. O Theo não fuma, graças a Deus, né? O Theo não fuma. Essa fumacinha é que a gente coloca para espantar os pernilongos. A gente ganhou da escrita nossa, a Lourdinha, que ela manda de longe para nós, porque aqui no Paraná não tem. Aqui no Paraná não tem. Então ela manda para nós, a gente colocar, a única coisa que espanta os pernilongos é essa fumacinha aí. Porque nós passava antes aquele repelente, eu acho que os pernilongos usavam máscara, porque não adiantava nada, nada. E desculpa aí, né, eu não sei como foi o andamento aqui da investigação, que eu estava meio aérea devido ao que aconteceu com nós, né, que eu falei para vocês aí que a gente acabou sendo... quando você vê um trem daquele na cabeça da gente, você não... Depois para você voltar ao normal é muito difícil, tá? Então espero que tenha dado tudo certo, eu tenha conduzido certinho. Depois que eu vou ver, né? Na hora que a gente chegar em casa, que a gente vai ver como que ficou, né? Porque eu tava meio aérea. Perdão, me desculpa, tá? Mas faz parte também da vida, da investigação. Vamos orar pela Marta? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Marta, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Marta conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe vocês.